querida do segundo ano, eu por aqui, professor João Batista, para aquela aula bem bacana de matemática. O assunto nosso de hoje, equações da reta. Aqui nós temos os formatos dessas equações. Equação reduzida, y igual a mx mais n. Esse m é o coeficiente angular da reta e o n coeficiente linear. Equação fundamental, que a gente vai ter essa escrita, y menos ya igual m que multiplica x menos xa. E equação geral, ax mais by mais c igual a zero. Estava esquecendo de falar dessa aqui. Equação segmentária. Essa equação muito utilizada quando a gente tem ali a representação geométrica da reta no plano cartesiano e os pontos de corte dessa reta no eixo x e no eixo y. Muita fórmula, né? Mas para a gente entender isso, eu vou fazer aqui dois exemplos bem simplesinhos, ok? Lembrando que essas equações estão correlacionadas. A equação reduzida a gente não vai abordar muito ela nessa aula de hoje, até mesmo porque temos uma gravação aí, uma videoaula, pode buscar aí no Fractal Revisa, falando dessa equação reduzida, tranquilo? Vamos ao primeiro exemplo. Determinar a equação, as equações, na verdade, da reta, que passa por estes dois pontos. Primeiro ponto de coordenada 1 e 5, segundo ponto de coordenadas menos 1 e 1. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o coeficiente angular da reta, o m. A gente vai sair aqui da equação fundamental e vamos transferir para as demais. Equação geral e segmentária. Vamos lá, o m. Lembra comigo aquele macete que eu ensinei? Ó, segundo menos segundo dividido por primeiro menos primeiro. Observa a questão do joguinho de sinal aqui, ó. 5 menos 1, 4. Menos vezes menos aqui, mais. Então, 1 mais 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Agora, galera, vamos pegar e substituir nesta fórmula. Vou até reescrever a fórmula aqui, ó. Y menos ya igual m que multiplica x menos xa. Podemos aplicar essa fórmula tanto para esse primeiro ponto quanto para o segundo. Isso é você que vai escolher. Eu vou escolher aplicar nesse ponto aqui. Se aplicar para o outro, você vai ter uma equação equivalente, certo? Então vamos lá. Se eu escolho esse ponto aqui, significa que esse 1 aqui é a minha coordenada x do ponto e esse 5 é a minha coordenada y, que aqui eu vou representar como xa, ya. Este y da fórmula a gente não mexe, repete. Y do ponto A aqui, 5. M, coeficiente angular, 2, acabamos de calcular. Esse x a gente também não mexe. X do ponto A, 1. Poderia, repetindo para vocês, fazer para esse ponto também, encontraríamos uma equação equivalente a essa. Essa escrita aqui, que eu vou destacar, representa a equação fundamental, viu? Vou abreviar assim, equação fundamental. Próxima equação, equação geral. Observe a característica, segundo membro aqui, ó, igual a zero. O que nós vamos fazer? Vamos desenvolver os cálculos aqui na equação fundamental e trazer tudo para o primeiro membro. Vamos lá, continuando aqui, ó. Y menos 5
igual, chuveirinho aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Traz tudo para o primeiro membro. Esse 2x vai passar negativo. Aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o menos 5. Vou trazer o menos 2. Passa positivo. Se tirei tudo do segundo membro, ficou 0. Posso fazer a operação com esses termos independentes, tendo então menos 2x mais y, menos 5 mais 2, menos 3, igual a 0. Observe que ficou neste formato. Então aqui vou destacar, essa é a equação geral. Vou melhorar esse ezinho aqui, ó. Agora, dessa equação geral para segmentária, a gente vai fazer o seguinte, x e y vamos deixar no primeiro membro e o termo independente a gente vai passar para o segundo membro. Então, vou continuar aqui nesse espaço, ó. Fica assim, galera, menos 2x mais y igual, esse menos 3 eu passo para lá, ficando então 3 positivo. Na equação segmentária você vai observar o seguinte, que o camarada que fica ali pela direita, no segundo membro da igualdade, ele é 1. O que a gente vai fazer para obter esse 1? Nós vamos pegar aqui e dividir tudo por esse termo independente. Divide tudo por 3. Ficando então menos 2/3 de x mais y sobre 3. 3 dividido por 3, 1. Bacana. Observe que este coeficiente está multiplicando x. E na equação segmentária, a gente tem um número dividindo x. Para esse camarada aqui, ó, ele dividiu x, na verdade, para a gente não alterar a estrutura desse termo, a gente vai inverter essa fração passando ela para baixo. Ficando então x sobre, vou colocar aqui entre parênteses, menos 3/2. Observe, inverti, tá? Essa fração aqui passou para baixo, invertida. Mais y sobre 3 igual a 1. Este formato é o formato da equação que? Segmentária, viu? E analisando aqui esses denominadores, é possível observar que a reta que passa por esses dois pontos, ela vai cortar o eixo x no ponto menos 3/2 para x e 0 para y, e vai cortar o eixo y no ponto 0 para x e 3 para y. Galera, segundo exemplo, a gente vai seguir o mesmo modelo que nós fizemos aqui nesse desenvolvimento. Vamos lá, agora nós temos um único ponto e o ângulo de inclinação da reta. Vamos fazer da mesma maneira. Começamos calculando o quê? Começamos calculando o coeficiente angular, só que agora com ângulo. Calcula a tangente. Tangente de 45 graus. Quanto que é a tangente de 45? Tangente de 45, 1. Vamos lá. Jogando agora na fórmula da equação fundamental. Vou reescrever aqui, ó. Y menos YA igual a M que multiplica X menos XA. Aqui eu tenho o ponto, que está o meu XA, e aqui o YA. A gente vai substituir. Y menos YA, 6.
M, coeficiente angular, 1. Esse x a gente não mexe. XA, nesse caso, 7. Este formato é a equação que? Equação fundamental. Ok? Desenvolvendo e trazendo tudo para o primeiro membro, teremos a equação geral. Vamos lá. Y menos 6 igual 1 vezes uma expressão qualquer dá essa própria expressão. Então, x menos 7. Agora vamos lá. Tudo para o primeiro membro. Esse x vai passar negativo, menos x. Aqui eu já tenho o y, menos 6. Menos 7 passou positivo. Tirei tudo do segundo membro, ficou 0. Vamos lá. Menos x mais y, menos 6 mais 7 é 1, igual a 0. Lembrando, este formato é o formato da equação geral, quando trazemos tudo para o primeiro membro. O segundo membro vai ser igual a 0. Agora ficou faltando, deixa eu só anotar aqui, ó, equação geral. Ficou faltando para a gente o quê? A equação segmentária. O que nós vamos fazer? Deixa x e y no primeiro membro, tá aqui, ó, x e y no primeiro membro. E o termo independente a gente joga para o segundo membro. Vamos lá, fazendo aqui no cantinho, ó. Menos x mais y igual 1 positivo, passou para lá, negativo, menos 1. Mas note que, observe que aqui é 1, ó, tem que ser 1. Vamos multiplicar então tudo por menos 1. Multiplicando por menos 1, fica x. Multiplicando por menos 1, fica menos y. E aqui 1. Bacana? Galera, podemos, para entender isso aqui melhor, já está neste formato, mas para a gente compreender melhor, vamos fazer assim, ó. Tem um número embaixo do x, tem um número embaixo do y. Fica x sobre 1 mais y sobre quanto? Menos 1. Porque se você pegar mais dividido por menos, fica esse menos aqui, ó, igual a 1. Agora sim ficou idêntico essa escrita. Equação segmentária da reta. E observe o que ela nos indica. Ela nos indica que aqui no eixo x, a reta vai passar exatamente aqui, ó, em 1 e 0. E no eixo y, ela vai passar lá no 0 e menos 1. Bacana? Galera, então é isso. Pratiquem. Tem muitas atividades envolvendo estes conceitos aqui. E uma última observação. Essa equação fundamental você pode calcular também utilizando aquele conceito de determinante que a gente estudou em sala de aula. Beleza? Eu fico por aqui. Bons estudos para vocês e até o próximo Fractal Revisa.